Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Eu quero agradecer a Deus, na verdade agradeço, de todo o meu coração, pelas vossas respectivas vidas que tem nos acompanhado. De perto, de longe, conhecido ou não. E graças a Deus pela sua vida, porque Deus é bom o tempo todo. E eu dependo de você, glória a Deus, e preciso de você. E eu estou por aqui orando por você também. E o que eu continuo a pedir é só isso: se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação na opção todas, por gentileza, deixando aí o teu like, joia, legal, também comentário. Nos ajude a partilhar, compartilhar, a passar adiante a palavra de Deus, em forma de ensinamento, em forma de ministração, de pregação, nos quatro cantos dessa terra. Você pode fazer isso usando as suas respectivas redes sociais, e eu tenho certeza que a recompensa vem do grandão da Galileia, vem do Senhor Jesus Cristo, vem do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu, contente, satisfeito, alegre com Cristo estou, porque até aqui o mesmo tem assim me ajudado. Agora reparem, observem, o que diz a palavra do eterno Deus em João, capítulo de número 6. É isso mesmo, João capítulo 6. Louvado seja Deus, a partir do versículo de número 60. Tem uma temática, um subtítulo: Jesus é abandonado por muitos discípulos. E nesse meio desse abandono, graças a Deus, levanta-se então o apóstolo Pedro e, glória a Deus, o presbítero ou discípulo, como você queira titular, e ele vai fazer uma confissão. Vejamos o que diz a partir do versículo 60 de João. João escreve no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 6, a partir do versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 11: quereis vós também retirar-vos? Olha a confissão do mestre Pedro, 68 do capítulo 6 do Evangelho que João escreve. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha que confissão. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Queridos, por que muitos discípulos murmuravam e começou a abandonar e a deixar Jesus, o seu mestre, o seu Rabi Rabone, o grandão da Galileia? É porque nos versículos anteriores, glória a Deus, do capítulo 6, Jesus ele vai relatar que ele é o pão da vida. Agora, o pão da vida para aqueles que creem, que acreditam. E Jesus começou a dizer que ele ia ser entregue nas mãos dos carrascos, dos opressores. Ele ia ser preso, ele ia ser castigado, ele ia ser maltratado, desdenhado, sabe? E a ponto de chegar à morte de cruz. E ele disse que
a sua carne era comida e o seu sangue era bebida. E muitos começaram a murmurar e não suportar o discurso de Jesus, né? Ou seja, muitos ali estavam contra o discurso de Jesus e começou a dar linha, começou a sumir, começou a desaparecer, multidões. E os discípulos vendo aquilo, os 11 que ficaram, glória a Deus, e Jesus disse para eles também: e vocês querem retirar também? Fique à vontade. E aí Pedro confessa: Senhor, nós estamos por aqui. Para onde, Senhor, que nós iremos? Para onde é que nós vamos? Para onde que nós vamos dar continuidade, seguir, se só o Senhor tens as palavras de vida e vida que promove a vida eterna? Então, Senhor, não podemos te abandonar, não podemos olhar atrás, não podemos descontinuar aquilo que o Senhor está continuando. Não podemos, meu Pai, meu Jesus, meu Senhor, meu amado, não podemos deixar o Senhor, não podemos seguir os que deixaram, que abandonaram a tua pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, e a nossa vida entrou no caminho, não tem que sair mais dele. Está na estrada, não pode mais olhar atrás. Lembra de Isaías 30, 21, que eu sempre comento aqui? Na verdade eu expresso. E acontecerá que os teus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai-vos nele, sem vos desviar nem para a direita, nem tampouco para a esquerda. Lembra? Pois é. E Pedro faz essa confissão estupefata. Glória a Deus. Meu amado, Senhor, para quem iremos nós? Em outras palavras, Senhor, é o Senhor que é a vida eterna, o Senhor é o pão da vida mesmo. E é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Então, para quem nós iremos? Não podemos deixar o Senhor. Pois é, meus amados. E Pedro, ele relatou essa situação, porque, como eu disse, os discípulos, muitos deles, ouvindo o discurso de Jesus, logo disse: ó, isso aí é duro para nós, não tem como a gente ouvir mais, temos que sair. A Jesus, ele se colocando ali, também testando e provando aos demais, sabendo pois em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, ou dessas coisas, ou dessa palavra, desse ensinamento. Aí Jesus disse: vem cá, está escandalizando vocês, é? Agora, e o que seria de vocês se vocês vissem aí agora? Subiu o Filho do Homem, glória a Deus, para onde primeiro estava? O que seria de vocês se eu subisse agora para de onde eu primeiro me encontrava, ao lado direito do meu Pai no trono? O que seria de vocês se essas coisas vos escandalizam? Eu dizer para vocês que eu sou o pão da vida que descia do céu, eu dizer para vocês que minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Se isso está escandalizando vocês, então se eu subir agora ao céu, de onde primeiro eu estava, e aí? Diz para mim. E aí Jesus começa no seu discurso: olha, meu amigo, minha amiga, ô discípulo, ô discípula, o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada tem proveito. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então veja, o Espírito é o que vivifica. Só lembrando que eu e você somos formados de tricótono. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tricotomia 3. Por isso que Jesus está dizendo aqui para eles: olha, o Espírito é que vivifica. E até porque Espírito sem alma não se separa. Alma sem Espírito também não se separa. Os dois são inseparáveis. Se tiver com Cristo ou sem Cristo, alma e Espírito não se separa. O que separa é a matéria da alma e do Espírito, ou o Espírito é a alma da matéria, ou, glória a Deus, o invólucro do espiritual, o invólucro da alma e do Espírito, eles se separam, mas a alma e o Espírito não vai se separar não. Por isso que Jesus está dizendo: rapaz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
Ponto. A carne também não vai sair por aí sozinha, ou sozinho aprontando. Ponto. A alma também não vai sair por aí sozinha aprontando. O espírito também não. Um depende do outro para acertar ou errar. Um vai depender do outro. O espírito puxa para as coisas que agradam a Deus, é apaixonado por Deus, não tem outro sentimento a não ser Deus. Glória a Deus. A alma é totalmente sentimentalista, ela é voltada para as paixões da carne, para tudo aquilo que desagrada a Deus. Beleza. Só que o corpo involucra a matéria. Glória a Deus. Jesus disse que o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, para nada presta. Agora veja bem, a carne para nada aproveita. De fato, nós somos matéria, somos sujeitos à corrupção, de enfermidade e tantas outras perturbações. Agora, a carne, os membros, as juntas, as medulas, o coração, o baço, o esôfago, o tronco, os órgãos internos, os membros, eles não vão fazer nada se a alma e o espírito não der o comando. Na verdade, ele não sai nem do lugar. Como é que você diz isso, Marcelo? Tá bom. Você já foi em velório? Você já presenciou alguém morrer? Você já sepultou alguém? Tá ali a matéria, né? Tá ali o invólucro, né? Tá ali o corpo, né? Eles fazem o quê? Sem a vida, sem a alma, sem o espírito. Ninguém sabe o que eles fazem. Nada. Mesma coisa é você em vida, como eu estou aqui agora fazendo esse vídeo, como você vai me ouvir aí não sei que hora. E compartilhar também, se inscrever, porque eu acredito assim, profetizo. Veja bem, glória a Deus. Carne para nada aproveita. Detalhe, também ela só erra ou acerta se alma e espírito der o comando. E eles podem dar o comando e dar o comando que você sabe disso, ou para errar ou para acertar. Louvado seja Deus. E Jesus continua. Mas há alguns de vós que não creem. Tem alguns de vocês que não creem. Glória a Deus. Tem alguns de vocês que não creem. Está aqui no versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam. Jesus sabia desde o princípio quem era os que criam, que acreditavam, que estava com ele, que pensavam igual a ele. Jesus sabia de tudo. Glória a Deus. Quem eram os que criam e também aqueles que havia de entregar. Jesus sabia de tudo, porque ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Ele é onipotente, todo o poder está nas mãos dele, sempre esteve. E dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Parece até um contraste, né? Parece até uma contradição. De João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Ele está dizendo: olha, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. E aqui Jesus está dizendo, no versículo 65 do capítulo 6 de João, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Mas não é contradição, contraditado, contraditório, não. Não é falta de anexo, não. Porque quem vem a Deus, vem a Jesus. Quem vem a Jesus, vem a Deus. Quem vem ao Espírito Santo, vem a Deus, vem a Jesus, ou vice-versa. Tá? E até porque em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: olha bem, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, em essência, em poder. Glória a Deus. Observe. Desde então, muitos dos seus discípulos, muitos, não foi poucos não, muitos dos seus discípulos, quando eu vi isso, tornaram para trás e não estavam mais andando já com o mestre, com Jesus não. A Jesus diz aos 11, querei vós também retirar-vos? E eu pergunto, Jesus disse aos 11, cadê o 12º? Cadê Judas? Eu vou dizer onde é que Judas estava. Ele estava com soldados, negociando a morte de Jesus, a venda de Jesus, por 30 moedas de prata. Era lá que Judas se encontrava nesse momento.
E por que é que Judas não estava com eles, com Jesus? Pois é, Judas escolheu o seu próprio caminho, como eu e você escolhemos o nosso próprio caminho. Tomara a Deus que as nossas escolhas sejam assertivas em Cristo Jesus e para com Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Desde então, muitos dos seus discípulos olharam para trás, já não andavam com ele mais não. Aí Jesus responde: e vocês? Não, vocês 11 aí, vocês 11. Não querem não? Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Perdão, deixa eu corrigir aqui. Os 12 estavam presentes. Em outro momento, mais à frente, é que o traidor Judas vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Mas aqui ele estava presente e ele ouviu isso de Jesus. Só me corrigindo aqui, tá bom? Você vai ver e ouvir a mensagem, estou me corrigindo enquanto há tempo. Glória a Deus. Dizia, pois, que ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe permitir. Aí os discípulos já não começaram a andar mais com ele. Jesus vai dizer para os 12: e vocês? Para os 12: você não quer também com eles não quer se retirar para outro lugar não? Aí Pedro entra: Senhor, para que nós iremos? Para onde é que nós vamos então? Para onde, Senhor? Para que lugar se só o Senhor tens as palavras de vida eterna? O Senhor é a vida eterna, o Senhor é o pão da vida que desceu do céu. Meu amado, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, tá? Glória a Deus. Sem Jesus não dá. E Pedro dizendo: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos visto, nós temos crido que o Senhor é o Filho de Deus mesmo, não tem para onde ir não. É o Senhor nosso Salvador, o Senhor nosso Senhor. O Senhor é a vida eterna, o Senhor é que vai nos salvar, é o Senhor quem pode nos salvar. Glória a Deus. Meu amado, coisa boa é servir Jesus, ter essa confiança que Pedro teve aqui em Jesus Cristo, confiança de assegurar. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12. Os 12 estavam presentes, tá bom? Aí Jesus disse: só que um de vós é um diabo. Um de vós é um diabo. Palavra, né? Do Senhor. Glória a Deus. E alguém, glória a Jesus, nem todos que são de Itabuna são itabunenses. Nem todos que são de Israel são israelenses, tá? Glória a Deus. Por isso essa situação. Judas estava com 12, estava com Jesus, mas ele decidiu não pertencer aos céus. Ele decidiu não pertencer a Jesus. Ele decidiu não entrar nos céus, embora beijou a porta do céu, mas não passou por ela dentro. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar também, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, que essa palavra possa estar em nosso coração e que possamos fazer como a confissão de Pedro. Eu vou para onde? Se só o Senhor é a vida eterna, se só o Senhor é o meu Senhor, meu Salvador, meu Libertador. Glória a Deus. Pai, que possamos, ó Senhor, crer como Pedro acreditou, como os mais discípulos, alguns deles acreditaram do começo ao fim, com exceção de Judas, que se perdeu, Pai, por conta própria, não porque Jesus assim o açoitou. Na verdade o mesmo se esquivou, se distanciou de Jesus para se enveredar por outros caminhos, Senhor. E por isso que o Senhor disse que dos 12, um deles era um diabo, Senhor. E a palavra fala que o Senhor falava de Judas, porque posteriormente ia entregar o Senhor para ser morto. Ó Pai, traindo o Senhor. Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos discípulos da atualidade, tem misericórdia da discípula da atualidade. Faça os teus milagres acontecer em nossas vidas, nos cubra com teu sangue, porque precisamos do Senhor. Jesus, eu oro ao Senhor por todos quanto tem pedido oração, Senhor, aqui, ali e acolá, nas mídias sociais ou fora delas, Pai. Não vou me lembrar todos por nomes, mas o Senhor sabe todas as coisas. Visita todos eles, Pai, que representa a sua casa, a sua família, seu lar, seu ministério, sua vocação, sua chamada, sua eleição, sua predestinação, Pai. Dá vitória a essas vidas, cubra com teu sangue, Jesus. Pai, eu repreendo toda dor, toda enfermidade, todas as doenças, todas as mazelas que desapareçam
na autoridade que há na tua gloriosa palavra, Pai. Jesus, continua comigo, continua conosco, continua com teu povo. Dá-nos um dia de paz e tranquilidade na tua presença e que o nome do Senhor permaneça a ser glorificado em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, quanto aos nossos inimigos, os mesmos já teremos engolidos propriamente que vivos. Pai, fica conosco, meu amado, se inscreva aí, curta, comente, compartilhe, dê o like, joia legal, passe adiante, deixa Deus te usar entre as nações, sem sair de casa mesmo, até pelas suas redes sociais, é só clicar, é só se inscrever, é só compartilhar. E um ou outro me ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te, lembre-se sempre, recompensa bem de Deus. Tá bom? Sinto-se todos abraçados aí pela pessoa e presença do Espírito Santo e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo, e até a próxima, se papai assim nos permitir. Amém. Ô glória!